Glória a Deus, graças a Deus. Cumprimento a todos nesta manhã com a paz do Senhor Jesus. Te convido nesta manhã para mais uma meditação bíblica, aonde a minha Bíblia se encontra aberta, em 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 18. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água, que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém disso faze primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, teu Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Graças a Deus. Que passagem maravilhosa, aonde vemos a situação de uma mulher tendo que apanhar gravetos para fazer um alimento para ela e seu filho e esperar a morte. Esses dias eram dias difíceis, dias de trevas, dias onde Deus estava trazendo juízo sobre Israel. Por que Deus estava trazendo juízo sobre Israel? Por que Israel estava passando pelo período de fome, um período de sede, de seca? Israel estava sendo castigado pelo pecado dos seus governantes, pelo pecado daqueles reis que governavam Israel impiamente. O povo de Israel estava passando por dificuldades, porque o juízo de Deus havia descido sobre a terra. Nesta época, onde relata esta passagem, o rei de Israel era Acabe. Acabe era filho de Omri. Omri era um rei perverso que governava de uma forma ímpia, que irritava o Senhor adorando a outros deuses. Sendo um rei perverso, um rei maligno, dirigido por Satanás. Este rei perverso reinou 12 anos, e após a sua morte, o seu filho chamado Acabe começa a reinar. Acabe reina 22 anos em Israel e Samaria. Acabe segue os passos de seu pai,
o rei Omri. E seguindo os passos do seu pai, ele então se torna um rei muito mais perverso, um rei muito mais ímpio. Ele andava segundo os pecados de seu pai, segundo Jeroboão, e foi um dos reis que mais foi idólatra, perverso e abominável diante de Deus. E se não bastasse tudo isso, adorar a ídolos, irritar a Deus, ele ainda vai e diz a Bíblia, e se casa com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi a Acabe e serviu a Baal. A depravação espiritual do povo de Israel era grande, e o pecado de Israel irritava a Deus constantemente. Israel havia abandonado Deus para seguir a Baal, para adorar a Baal e para cometer tantas atrocidades. Mas se levantou um homem que morava em Gileade, cujo nome era Elias, e chegou até Acabe e disse para ele: Ei, Acabe, vive o Senhor, cuja face eu estou. Vive o Senhor Deus, cuja face eu estou, que não haverá chuva em Israel segundo a minha palavra. Repare bem que Deus não mandou Elias ir profetizar estas palavras. Por que eu sei disso? Porque ele diz a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja face estou. Ou seja, segundo a minha palavra, não haverá chuva em Israel. Então Deus fala para ele, após ele pronunciar estas palavras de juízo, Deus fala para ele: vai, te esconde no ribeiro de Querite, ali tu vai tomar daquela água e vai ser sustentado pelos corvos, que te trarão comida, carne e pão. Alguém se levanta em meio a tanta apostasia, alguém se levanta em meio a tanto pecado e blasfêmia contra Deus, e se coloca de pé e afronta aquele rei maligno. Deus ainda tem os seus profetas, Deus ainda tem os seus escolhidos, que diante do pecado, que diante da apostasia, que diante de tantas coisas que vivemos nos dias de hoje, ainda tem alguém que se levante para pronunciar e dizer que Deus está irritado, que Deus está irado contra o pecado. Elias se levantou e saiu de Gileade e foi até Acabe para dizer que Deus iria trazer juízo sobre a terra. E diz a Bíblia que durante 3 anos e meio não choveu em Israel. Israel empobreceu, Israel ficou sem água, consequentemente começaram a ficar sem comida. Elias então foge e se esconde, porque Acabe queria o matar, porque ele havia profetizado maldição contra o seu povo. Mas como que ele não ia profetizar contra aquele rei perverso, que só sabia irritar a Deus? Deus o sustenta, Deus sustenta Elias durante um período, até que o ribeiro se seca,
porque não chovia e o ribeiro se secou. Então Deus fala com ele novamente: vai até uma viúva que mora em Sarepta, eu ordenei a ela que te sustente. Olha para onde Deus manda Elias. A partir do momento que Elias se levanta em favor de Deus, de honrar a Deus, Deus então tem compromisso com Elias, porque Elias teve coragem de se levantar contra um rei, contra uma rainha, contra um povo idólatra, e chamar a atenção daquele rei. É claro que Elias tinha que se esconder, porque Elias ia ser morto. Acabe procurava Elias e não achava, porque Deus o havia escondido. Elias vai então, pela ordem de Deus, até esta mulher que não tinha nada dentro da sua despensa, a não ser um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Mas o momento que Elias se levanta para honrar a Deus, Deus o honra, e milagrosamente os corvos o sustentam, e milagrosamente na vida daquela viúva, que também era temente a Deus. Deus que tem compromisso com aquele que o teme. Deus tem compromisso com aquele que o honra. Aquela viúva tinha saído de dentro da sua casa para colher alguns gravetos e fazer a última refeição da sua vida. Ela não tinha falado nada para seu filho, que com certeza era um menino pequeno. Ela não tinha ninguém para a sustentar. Tudo que ela havia ganhado, comprado, havia se acabado, porque não havia chuva. E sem chuva durante 3 anos, como é que vai fazer uma colheita? Como é que vai plantar? Não vai vingar, porque a terra precisa de chuva para dar o fruto. Não havia alimento mais. Então aquela viúva já havia se decidido: é a última refeição que vou fazer com meu filho. Vou comer. Ela testificou. Quando o profeta pediu para ela: ei, traga-me um pouco de água, porque ele estava com sede. A água ela ainda tinha. E quando ela foi buscar a água, ele então diz: volta aqui, traz também para mim um pedaço de pão, um bolo, algo para mim comer. E ela diz: Senhor, vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho, senão dentro da minha casa, um pouco de farinha e um pouquinho de azeite, um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. E exclusivamente eu estava apanhando os cavacos para fazer a última refeição para mim e meu filho e esperar a morte. Elias disse: não, vai, faze-me primeiro para mim, depois faz para ti e para o teu filho. Me traz aqui para fora, faz para mim primeiro um bolo, e depois faz para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor. Aí sim Deus falou: assim diz o Senhor Deus, que a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai faltar, até que Deus mande chuva sobre a terra. E ela foi e obedeceu a ordem do profeta, e diz a Bíblia que comeu ela, o seu filho, o profeta, por muitos dias. Isso quer dizer que Deus tem compromisso com aqueles que honram o seu nome,
com aqueles que têm coragem de se levantar contra o pecado, de abrir a sua boca e dizer que Deus abomina o pecado, Deus abomina a idolatria, Deus abomina a prostituição, o adultério, a fornicação. Deus abomina o pecado. Poucos são aqueles que querem se levantar diante desta geração perversa e abrir a sua boca e dizer que Deus abomina o pecado, que Deus está irado com esta nação, com esta terra, que o pecado está cheirando mal às narinas de Deus. Este profeta se levantou em meio a tanta apostasia para honrar o nome de Deus, e por causa da sua palavra, uma nação teve que se curvar, uma nação teve que ver que ainda há profetas que são usados por Deus. Deus provou a sua fidelidade para com ele, o sustentando milagrosamente pelos corvos, milagrosamente por aquela viúva que todos os dias, quando fazia o seu pão, ela ia até aquela panela e tinha aquele punhado de farinha, ela fazia o pão, e quando ela guardava a sua panela e quando ela voltava a fazer mais um pão, estava novamente aquela panela com farinha. Quando ela pegava a vasilha de azeite, a botija, e usava aquele resto de azeite, quando ela colocava no lugar e ia ver de novo, estava novamente com azeite. Milagrosamente, eles foram sustentados por Deus. Mas os milagres não pararam por aí. O filho daquela viúva morreu, e aquela viúva foi reclamar com Elias: Elias, servo de Deus, tu vieste a mim para lembrar dos meus pecados e me afligir. Meu filho está morto. Elias então pega o filho dela e sobe até onde ele habitava, o quarto que ele dormia. Deita o menino na cama, e diz a Bíblia que ele se mede 3 vezes em cima do menino e ora a Deus, e Deus ressuscita aquela criança. A vida do profeta Elias foi recheada de milagres, porque ele acreditou, ele se sentiu incomodado com o pecado de Israel. Ele se levantou em protesto contra aquele pecado, contra aquele rei perverso, contra aquela rainha maligna, e Deus mudou a história. Deus destruiu Acabe, Deus destruiu Jezabel, Deus usou Elias poderosamente. É claro que Elias teve um momento de depressão, mas mesmo assim,